Olá, internautas. Bom dia a você que ligou o seu computador agora. Você está no Jornal do Médio Vale, JMV TV. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque. Estamos falando ao vivo aqui dos estúdios da JMV TV, hoje com a presença do empresário Unírio Nestor Dalpiaz. Ele está contando um pouquinho de sua história e também um pouco de opiniões em relação a assuntos gerais da comunidade. Lembramos de que essa entrevista está sendo gravada e será reprisada diversas vezes em nossa programação. Também será hospedada em nosso site www.jmv.tv.br e também através do YouTube. Lembramos de que essa entrevista será reprisada em tempo real, portanto você poderá acessá-la de forma on demand ou também em tempo real. O Unírio Dalpiaz falou nos últimos 2 blocos sobre a sua atuação política e também opiniões em relação à representatividade parlamentar. Mas ele também foi um dos representantes do empresariado junto à Associação Empresarial do Médio Vale, a ASINV, que na época até era denominada Associação Comercial e Industrial. Foram 9 anos, né, Unírio, à frente dessa entidade importante aqui da nossa região do Médio Vale. 9 anos nós estivemos à frente da presidência da Associação Comercial e Industrial do Médio Vale, hoje o nome parece que é Associação Empresarial, né? E foi uma experiência muito boa, um aprendizado e também uma contribuição que nós podemos dar parte da nossa vida dentro do segmento empresarial. Muitas conquistas tivemos, a associação ela cresceu no nosso período. Me lembro, na época, a parte da saúde, aqui em Timbó, nós não tínhamos pronto-socorro na época, então a associação comercial ela teve uma participação decisiva nessa instalação de pronto-socorro, na área da educação, sempre preocupada. Nós tivemos a oportunidade de trazer, na época, o Senai, o Sebrae, e representar o segmento empresarial dentro de todas as atividades do município. Eu me lembro que uma das lutas também da Associação Empresarial, acredito que foi na sua época, que iniciou esse trabalho, foi a instalação de bombeiros aqui em Timbó, né? Nós trabalhamos bastante e o pontapé inicial foi dado na nossa gestão e isso logo em seguida tornou-se realidade, então os bombeiros aqui, me lembro na época também, na questão de plano de saúde, foram feitos planos, então, em termos de empresariais, a custo, às vezes, até 50%, 70% mais em conta do que... Me lembro que um desses planos foi com a Unimed, né? Unimed. E esse hospital da Unimed, Unírio, ele praticamente está hoje em Timbó em função dessa parceria com a ASINV, né? Graças a esse início, na época desse plano, então lá foi dado o início do trabalho, então, de venda desses planos, né? E me lembro muito bem, isso foi uma conquista muito grande, porque o setor de saúde é importante. E a classe empresarial, então, pôde... Logo em seguida, nós trouxemos um plano do Bradesco também, depois, um período, não teve mais, mas damos a abertura e foi muito importante, na época, fazer esses acordos. Unírio, a classe empresarial hoje, ela está unida, ela tem conversado entre si sobre assuntos de interesses gerais, por exemplo, a questão tributária ou a reivindicação de prioridades para a região? Nós tivemos há poucos dias a felicidade, então, de participar aí da inauguração do nosso centro empresarial, que foi uma conquista capitaneada pelo sindicato dos metalúrgicos, onde nós temos o nosso presidente, o Edevaldo Ângelo. Eu faço parte como secretário e agora, então, pelo menos em termos de local, nós temos uma casa nova, uma casa mais aconchegante, onde o empresário pode se encontrar. A ASINV está estabelecida nesse prédio e a gente tem participado de reuniões inúmeras
na questão de discussões dos problemas comuns a esta área. Agora, eu penso, Evandro, que poderia haver, sim, uma união maior, poderia haver mais uma convergência. O nosso empresário aqui, principalmente de Timbó, ele é muito dedicado, ele é muito preocupado com o seu negócio. Então, muitas vezes ele deixa de ir para uma reunião da associação comercial ou do sindicato para ficar mais voltado aos negócios dele. Isso talvez, isso é uma cultura, mas eu penso que amanhã depois nós temos que mudar essa cultura, nós temos que nos unir mais nos problemas comuns. Hoje a carga tributária é altíssima, não se consegue, hoje é muito imposto, todo dia se paga imposto, taxa, contribuição social, cada vez mais elevado, e o retorno é cada vez menor. Então, nesse ponto, eu acho que o empresário poderia ser mais unido e deve procurar uma união maior nesse sentido. Onírio, você mesmo estava falando anteriormente, quando falou da Linson, de que uma das maiores preocupações de carências que nós temos hoje é a mão de obra. E eu me lembro que a CIMV, o próprio Sindicato Patronal Metalúrgico, ele tem uma preocupação em relação à questão da qualificação profissional. Você acredita que nós vamos ter agora aí, parece-me, uma escola técnica do SEDUP, que já está instalado, mas que vai ser ampliada? Você acredita que é a solução? Eu penso que é parte da solução e esse é o caminho. Estou feliz que os candidatos a presidente da República que estão aí, todos eles estão colocando na sua prioridade escolas técnicas. É o que nós precisamos aqui. Nada assim, as universidades, elas estão fazendo o seu trabalho e tal, mas hoje está uma carência muito grande de técnicos. Também estou muito feliz que nós conseguimos trazer o Senai novamente para Timbó e vai ampliar suas atividades. E o SEDUP também vai vir com uma carga de cursos, de treinamentos, que é importante para a gente. Muito bem. E essa parte de cursos profissionalizantes, então, ela vai contribuir muito para a geração de mão de obra qualificada, né? Porque hoje ainda existe o desemprego, mas é porque a pessoa não tem qualificação nenhuma, né? Principalmente por falta de qualificação. Nós lá na empresa mesmo, no último ano, nós oferecemos inúmeros cursos aos nossos colaboradores, custeados pela própria empresa. Cursos onde trazemos o Senai, curso de solda, de pintura, na parte elétrica, curso de montagem. Isso que seria uma atribuição do poder público, de outras entidades, nós temos que bancar para você poder treinar o seu colaborador, poder ampliar a sua produção. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo comercial e já retornaremos.